de revisão para a prova, né? Nós terminamos toda a matéria na última aula, tá? Então, o nosso objetivo aqui é revisar os pontos que vocês teriam maior dificuldade, que vocês não entenderam direito, alguma coisa assim. É claro que a finalidade do exercício é justamente essa, é que você verifique aonde está pegando, né? Então, a gente deu alguns exercícios para você, inclusive esse último de análise horizontal e vertical. A ideia é que você, a partir da matéria dada, né, que você está com toda a matéria dada, você, inclusive, não sei se você viu, mas lá no Classroom eu botei um PDF com todos os slides do início da matéria até agora, ou seja, toda a matéria que cai na prova, do início até agora. Claro que, como eu falei, a ênfase maior vai ser para esse final, né, que a gente viu, que é do plano de contas e a parte de análise das demonstrações contábeis. Então, a ênfase maior, a ênfase vai ser nisso, que a gente não tinha exercício a respeito. A parte que não tem exercício, né, o que tem exercício, mas que eu percebi que a maioria não entendeu, essa parte eu vou tentar dar uma ênfase, tentar, claro, na prova o exercício vai estar bem mais fácil, né? Eu costumo dizer que no exercício eu coloco um exercício mais difícil, mais parrudo, mas na prova, até por questão de tempo, eu tento colocar bem resumido, bem mais fácil, bem mais mastigadinho, para facilitar a vida do aluno. O que me interessa é saber, entender que você aprendeu, né? Prova, eu costumo dizer que também faz parte do aprendizado, a gente aprende muito fazendo prova. O que eu gostaria de falar com você é o seguinte: estude a matéria, leia, né, verifique, porque só surge dúvida assim. Se você não leu, a prova é com consulta, eu vou deixar para estudar na prova, aí a gente vê o resultado depois na nota, né? A ideia é que você não faça isso, você dê uma lida, verifique se tem uma dúvida. Até a data da prova, se você tiver uma dúvida, quiser mandar um e-mail para mim, ou quiser mandar um WhatsApp no privado, eu estou à disposição para resolver as dúvidas, tá certo? No dia da prova, aí a dúvida vai ser só do enunciado, né? Eu não tenho como responder dúvida da questão. Aqui eu tenho, tá bom? Pessoal, você, agora eu queria que você botasse ou por escrito ou falasse, né? Se você tem dúvida em alguma parte da matéria, alguma coisa que você quer que eu dê uma ênfase, né? Não se preocupa, eu tenho dúvida, mas não sei se os outros têm. Então, fala a sua dúvida, e aí a gente abre. Claro que se for uma coisa que mais gente tenha dúvida, vai solucionar também. Se for uma coisa que só você tem dúvida, pelo menos já soluciona para você. E muita gente, às vezes, não tem coragem de falar, né? E aí você que teve coragem de falar, você soluciona a sua dúvida e a dúvida dos colegas também. Então, primeiramente, a primeira pergunta: você tem alguma dúvida em alguma parte da matéria? Qual a parte que você gostaria de revisar? Pode abrir o microfone e falar, ou pode escrever, tá, pessoal? João Vitor falou que está tudo tranquilo. Acho somente a revisão geral mesmo. É isso mesmo. O Vitor falou que é só a revisão geral. A questão da análise horizontal, análise vertical, todo mundo está entendendo? Bem, porque o que acontece? Alguns alunos não fizeram esse exercício, até eu acho que é o exercício que menos alunos fizeram, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Todos os alunos fizeram, estão querendo revisar essa parte de análise horizontal, análise vertical, ou está tranquilo? Conseguiu pegar essa análise. Ótimo. Então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar um exercício que um de vocês fez, tá? A resposta do exercício. Esse eu não vou colocar, ou seja, vai ficar só no vídeo, tá? Porque, como é a resposta de um aluno, o que eu fiz? Eu corrigi esse exercício que o aluno botou e eu estou trazendo ele corrigido para você ver. Tá legal? Tá certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí, vou ter que sair daqui. Opa. Então, antes da gente entrar nessa parte, eu queria primeiro mostrar para você uma coisa, tá? Sobre a análise vertical. Depois eu vou entrar na prática, na análise vertical, no exemplo, né, que foi dado do exercício, tá? Então, vamos lá. Falar de análise vertical, análise horizontal, tá? É um assunto muito importante. Tem uma questão dessa na prova, tá? Então, é claro que eu não vou dizer o que vai cair, mas eu vou dizer para você que vai cair esse assunto lá, tá? Então, rapidamente, né?
quando a gente fala de análise vertical, análise horizontal, análise vertical, sempre você está falando de mais de um período. Então, se for dado um balanço só, você não tem como fazer análise horizontal de jeito nenhum, e a análise vertical ela vai ficar sem referência. Então, você está sempre comparando um período com o outro quando você faz análise horizontal e análise vertical. Análise vertical você vai fazer em cada período e depois comparar os dois períodos. Análise horizontal você vai fazer comparando os dois períodos. Tá? Então, a diferença é essa. Tá? Vamos lá, primeiro, análise horizontal, o que você vai fazer? Você vai pegar um dado que normalmente é o período inicial, tá? Porque você vai ver o que aconteceu ao longo do tempo, se melhorou, se piorou, né? Então, você vai ver ao longo do tempo. E aí, para ver ao longo do tempo, você tem que eleger um período, que seria o período inicial, como 100%. Elegeu, então você vai pegar, normalmente você vai receber, né? Os períodos assim, contas, né? Do ativo, passivo, patrimônio líquido. Aí vai aparecer para você os anos, tá? Só. E aí, o que você lembra que no exercício, inclusive, eu coloquei isso para você, né? E peguei os dados todos e abri e coloquei num outro arquivo para facilitar você construir a sua tabela, né? A sua planilha. Então, eu fiz isso para facilitar a sua vida, você não tem que redigitar isso. Tá? Então, está bem fácil o exercício, porque você não vai precisar redigitar. No exercício principal, você vai ver que está uma imagem, até para não perder a formatação, mas eu mandei todos os outros dados, estão num outro arquivo, para você só montar essa estrutura, né? Ou seja, com os valores e com os percentuais, com campo percentual, e depois você vai gerar essas diferenças, né? essas variações, via regra de 3, você vai gerar essas variações, e aí você, com isso, vai fazer análise vertical. Por exemplo, né, vamos dar o exemplo do ativo. O ativo, né, em 2016, eu coloquei que 100% do ativo era isso. Como você pode perceber, tá, teve uma pequena variação, tá vendo? Entre 2016 e 2017. Essa variação está registrada aqui, tá? Variou 3,55%, tá? É claro, eu botei esse aqui 100%, regra de 3. Isso aqui tracinho igual a 100%, isso aqui tracinho igual a X, fiz a conta, né? E aí deu 3,55, tá? Mesma coisa para cá. Peguei esse valor aqui, tá? 622, não sei o que lá, esse valor aqui, e comparei esse valor com esse. Lembra que esse aqui é o referencial. Então, desse aqui para cá, variou 1,04%. Tá? Então, houve essa variação para cá. Mesma coisa, esse valor, fiz uma regra de 3 para cá, e aí variou menos, tá? 1,37%. Mesma coisa aqui, quer dizer, fiz essa mecânica. Eu vou mostrar, tá, depois por escrito, mas eu quero que você entenda primeiro o que é. Tá? Esse é a análise horizontal. A análise vertical, olha só, que é a análise estrutural ou vertical, pode ser chamada também de estrutural, como eu falei para você. Faça análise estrutural de determinada coisa. O que você vai fazer? Primeiro você faz cada período, então você vai chamar o total do ativo de 100%, o total do lado passivo de 100%. E aí vai ver quanto cada item, né? O que você vai fazer? Esse valor aqui é 100%, esse valor aqui igual a X, que deu 42,30%. Esse valor aqui igual a 100%, esse valor aqui igual a X, que deu 57,70%. Tá? Mesma coisa aqui no passivo, esse valor aqui igual a 100%, esse valor aqui igual a 59,64%. Esse valor aqui igual a 100%, esse valor aqui igual a 35,82%. Esse valor aqui igual a 100%, esse valor aqui igual a X, que é igual a 4,54%. Então, fiz de um período. Fiz de outro período, mesma coisa. Tá? Aqui eu abandonei isso aqui e fiz esse valor. 644 é 100%, por isso que a análise é vertical, tá vendo? Eu só trabalho na vertical. Eu não trabalho na horizontal, só trabalho na vertical. Opa, volta. Mesma coisa aqui, chamei esse 100%, né? Esse aqui 100%, esse aqui igual a X, X igual a 18,61%. Esse aqui igual a 100%, esse aqui igual a X, X igual a 81,39%. Mesma coisa aqui, o que eu vou fazer? Eu posso comparar esse período com esse, né? Só 2 períodos, ou posso comparar isso, tá vendo? O que está acontecendo aqui no ativo circulante?
Aqui ele era 42% de todo o ativo. Aqui o ativo circulante está diminuindo, tá vendo? Ó, diminuiu, desceu muito, caiu muito de 2016 para 2018, caiu mais de 20%. Então é uma coisa que eu tenho que dizer, olha, tá vendo? Meu ativo circulante, ou seja, as minhas, o que tem liquidez maior, eu estou reduzindo a minha liquidez. As coisas que tinham, aqui eu tinha uma liquidez de 42%, de coisas que viram rápido dinheiro, e aqui eu baixei isso aqui e aumentei a parte de baixo, ou seja, o ativo não circulante. Normalmente aqui o que deve ter acontecido? Eu devo ter investido em imóveis, devo ter comprado máquinas, devo ter comprado imóveis, alguma coisa que deu essa diferença grande aqui, que se manteve, tá vendo? Como ela se manteve, é uma tendência a dizer que provavelmente eu comprei um imóvel. Por quê? Mas eu posso dizer simplesmente isso: olha, eu perdi minha liquidez, eu diminuí a minha liquidez porque aqui eu tinha mais coisa no circulante e aqui eu tenho menos coisa, mais coisa no não circulante, posso ter mais coisa no imobilizado, em máquina, equipamento ou em marca, alguma coisa, tá? Então, desculpa aqui, mandaram uma mensagem aqui. Então, aqui, tá, pessoal, só para vocês entenderem, né, só para vocês entenderem, aqui eu faço uma análise grupo a grupo, né, que a gente chama coluna a coluna, tá? E depois eu comparo esses percentuais aqui ao longo do tempo, tá? Aí você vai dizer, professor, na prática, como é que faz? Eu trouxe um exemplo aqui, feito por um aluno, deixa eu ver se ele está presente. Aí você vai ver que usei você como referência, né? É bom, é bom. Eu valorizo o trabalho do aluno, né? É claro que eu fiz umas pequenas, voltar nela qual? Alexandre, não lembro. Ah, tá. Não consegui pegar a análise, pode voltar nela, estou voltando, né? Aí aqui, só para você ver, aqui a resposta do exercício de análise, tá? Esse foi o exercício. Essa resposta eu não vou colocar lá, porque ainda tem alunos que vão responder, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar até a meia-noite de hoje, né? E aí amanhã eu coloco isso na resposta do exercício para vocês estudarem, tá? Mas hoje eu vou mostrar só aqui, tá? Você vai fazer o seu exercício, tá? Vou mostrar porque a última aula, né? O normal seria eu não mostrar, esperar o último aluno colocar o seu exercício, mas como ainda tem alguns alunos que não colocaram, eu não quero dar zero, né? Porque eu já falei para vocês que eu tento ver o lado do aluno o máximo possível, né? Então eu peço que você faça o exercício e responda hoje. Se você está com dúvida, né? Faça o exercício e responda hoje, tá? Então vamos lá, vamos aumentar o máximo possível. O exercício né? Era para ser feito até dia 16, foi aceito até dia 22, né? E aqui aí foi apresentado um balanço com 3 datas, né? 2019, 2018, 2017, tá? E aí o que você vai fazer? O 2019, né? Vai ser a referência, ou 2017 você vai escolher a referência. No caso aqui, o aluno preferiu escolher a referência de 2017, o que é mais correto, tá? Ou seja, saber o que está acontecendo ao longo do tempo, 2017 até 2019. Você podia querer saber, hoje está assim, mas no passado, né? Pior. Normalmente a gente vai do mais passado para o mais novo, né? O normal, tá? Mas você poderia fazer outro tipo de análise também. Mas a ideia, normalmente, né, eu acho que 90% das análises, você vai fazer do período mais antigo para o mais novo. Então você vai arrumar isso assim, né? Como eu falei para você, tinha um outro arquivo ali dentro. O que você vai fazer? Você vai trazer, né, as contas. No caso, o aluno preferiu fazer primeiro análise geral, tá vendo? Então ele pegou aqui o circulante, pegou o não circulante, pegou o patrimônio líquido, tá? Do passivo, pegou a mesma coisa do circulante do ativo, não circulante, né, do ativo. E aí o que ele fez? Juntou aqui e fez. 2017 era isso, né? Ele é 100%, tá vendo? E aí fez 2018, é isso. É aquela história, isso aqui é igual a 100%, isso aqui é igual a X. Se você tem dúvida de como fazer essa conta, né, eu vou mostrar para você rapidinho também. Eu tenho aqui até a conta para você, que é o cálculo. Vamos lá, regra de 3, como é que você faz, né? Tem aqui, tá vendo? 490, 100%, 727. Opa, vou abrir para ficar mais fácil você ver. Ampliar. Tchan, 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 tchan. Ampliou demais, professor. Calma.
Então, aqui, né, eu tinha, só olha para cá, por favor, só essa parte. 490 é 100%, tá vendo? 727 é X. X igual, né? Isso aqui vezes isso, tá? Tô lembrando para você como é que faz a regra de 3, hein? E aqui eu diminuo sempre porque eu quero um percentual, né? Como eu multipliquei por 100 aqui, eu estou diminuindo 100 aqui, tá? Então aqui vai ficar 48,46,9, arredondando 48,47%, tá? Ok? Todo mundo entendeu essa continha? Bem fácil, né? Mesma coisa aqui, tá? Peguei esse referencial, é 100%. Vou pegar esse aqui, igual a X, tá vendo? Isso aqui vai vir para cá, vai ser X. Vou fazer a conta, vai dar 67,69%, tá? Mesma coisa, né? Tranquilo isso aqui, pessoal? Tá fácil? Mesma coisa eu vou fazer para baixo, eu passo esse valor para cá, igual 100%, e esse valor para cá, X, passo a regra de 3, acho isso. Tranquilo? Então, voltei para cá, tá? Então, análise, né? Fez análise horizontal e fez pelos grandes grupos, primeiro, né? Que é o ativo, ativo circulante, não circulante, passivo, passivo circulante, passivo não circulante, fez aqui. E ele usou as contas como referência, né? E aqui nas contas eu estou sabendo o que aumentou mais, o que variou mais. Por exemplo, caixa teve uma variação. Bancos, está vendo? Teve uma variação grande. Aqui aumentou, aqui diminuiu, né? Aqui, clientes duplicados a receber, tá vendo? Eu tenho aqui o que aconteceu em cada conta. Aqui eu tenho o que aconteceu no grupamento geral. Então, aqui ativo, né? 2017, 48%. Então, o que aconteceu aqui? Aqui no ativo, ele, de 2017 para 2018, baixou, né? 48%. E aqui subiu, o ativo subiu, o valor de ativo. A empresa piorou um pouquinho, perdão, melhorou um pouquinho, 48%, aqui melhorou muito. Mesma coisa, circulante, né? Ela aqui melhorou um pouquinho, aqui melhorou bem mais. Ativo não circulante, tá vendo? Aqui ela melhorou um pouquinho, aqui melhorou muito, né? Então, você, com base nessa visualização que você está vendo aqui, você vai fazer essas contas, tá? Aqui, por exemplo, o que destaca aqui? O circulante. Aqui no passivo circulante eu não devia nada, não circulante, eu não devia nada de longo prazo, todas as minhas dívidas eram de curto prazo, tá vendo? E aqui, o que aconteceu? Aqui eu comecei a contrair dívida de longo prazo e aqui eu fiquei, olha só a minha diferença, aqui aumentou 100%, eu não tinha nada, né? E veio isso, em 90%, e agora aumentou 233%, 33%, quer dizer, em relação ao que eu tinha antes, ou seja, eu não tinha nada, agora estou devendo, eu devo ter pego grandes financiamentos aqui, provavelmente para comprar máquinas, você está vendo que, inclusive, aqui, ó, o não circulante cresceu. Então, provavelmente, ou eu comprei um imóvel, ou eu comprei uma máquina cara, tá? Porque aqui, olha, aumentou muito, tá vendo? Aumentou o não circulante e aumentou também a minha dívida de longo prazo, tá? As minhas dívidas de longo prazo, obrigações de longo prazo, tá? Então, aqui, ó, a conclusão do aluno, que eu estou em pequenos ajustes meus, ele diz que as contas de ativo e de passivo nos anos 2018 e 2019 tiveram um aumento percentual significativo em relação ao ano 2017. Tá? Aqui no ativo, esses registros podem ser explicados pela evidenciação das seguintes contas: ativo, passivo e PL, as quais registraram maiores percentuais de disparidades dentro do período. Então, você vai registrar, né, as disparidades. Tá? Destaques no ativo circulante e não circulante. Então, você põe aqui ativos circulantes, não circulantes, né, dessas diferenças. Tá? Estou destacando as diferenças. Contas, aí o aluno foi, ele separou, como eu falei, separou algumas contas do ativo. Então, ele pegou as contas disponível, cliente, crédito com terceiros, né, realizável a longo prazo e imobilizado. Então, ele pegou essas contas, né, esses subgrupamentos aqui e algumas contas, e aí fez análise, ó, análise horizontal. Esse aqui era 100%, esse aqui 71,10%, esse aqui 22,18% em relação a esse, tá? E assim fez com todas elas. Como você pode perceber, é trabalhoso, mas não é difícil, ele é bem fácil. Então, dos anos 2018 e 2019, registrou-se um aumento percentual significativo nessa conta disponível, tá vendo? Aumentou 71%, tá depois de 28%, a qual refere-se ao recebimento de vendas de mercadorias ou prestação de serviços realizado pela empresa.
Na conta clientes, né, 60%, 67%, depois 217%, está vendo? Nos anos 2018 e 2019, registrou-se um aumento percentual significativo na conta, ao qual registrou o recebimento de venda de mercadorias ou prestação de serviços realizados pela empresa. Crédito com terceiros, que os terceiros devem, né, para a empresa. No ano 2018, registrou a queda do percentual devido a não ter sido efetivado adiantamento a fornecedores. No ano 2019, houve um aumento percentual, uma vez que houve adiantamento significativo aos fornecedores, bem como de créditos, adiantamentos feitos junto aos funcionários, o pagamento antecipado, a possibilidade. Aqui, claro, ele fez análise pelas contas, tá? Volto a dizer, isso aqui foi a resposta de um aluno, que eu estou trazendo para cá com pequenos ajustes só de redação, só para você ver como é que é feita essa análise, né? Agora, se você só evidenciasse, eu só pedi para você evidenciar essa análise. O aluno foi um pouco mais além, ele tirou umas conclusões, que foi muito bom, né? Já vai ganhar um adicional na notinha por conta disso, tá? Não sei se você sabe que seu aluno já reconheceu quem foi que fez, mas eu gosto muito de valorizar, né, o que o aluno faz. É melhor do que você trazer a tua resposta pronta. Gosto de valorizar, trazer o que ele trouxe. Então, a ideia, viu, pessoal, realmente evidenciar o que teve mais variação, tá? Foi o que o aluno fez, ele evidenciou que tinha mais variação. Clientes 10 anos de 2020 registrou-se aumento percentual, crédito com terceiro a gente já falou. Realizável a longo prazo, anos 2018, 2019, registrou-se aumento percentual significativo nessa conta, qual deve ser recebimento de valores de longo prazo, babá. Imobilizado nos anos 2018, registrou-se aumento percentual significativo. Passivo circulante, passivo não circulante, ele fez pelos grandes grupos, né, primeiro. Então, ele disse aqui, tá vendo? Aqui, só de cara, você já evidencia que aqui, nesse item aqui, teve um aumento muito significativo, porque não tinha nada, né, como eu falei. Então, no mínimo, o aluno teria que evidenciar esse daqui, tá? Quando fosse fazer o exercício. Se ele tivesse, lembra da relevância, aquele princípio da relevância, ele teria que evidenciar isso. Provavelmente, essa informação iria para uma nota explicativa. Você dizer que, por exemplo, né, em 2018, a empresa contraiu financiamento junto ao BNDES ou junto a outras instituições financeiras de longo prazo. Ou seja, ela fez um financiamento de uma máquina, de um equipamento, ou um financiamento de um imóvel. Tá? Então, isso está bem claro aqui, porque é um passivo não circulante. Minha imagem sumiu. Tá? Então, vamos voltar aqui. Já. A mesma coisa aqui, tá? Contas, fornecedores, obrigações. Ele abriu as contas principais. Né? Fornecedor, está vendo aqui, empréstimo de financiamento não circulante, você não tinha praticamente nada. Tá? E aqui passou a ter alguma coisa que adveio justamente. A empresa provavelmente comprou, né, um imóvel, alguma coisa assim, aí por isso, ou então uma máquina, né, um equipamento, e aí por isso que ela apelou para o empréstimo de financiamento circulante e apelou para o não circulante, apelou para o empréstimo de curto prazo e apelou para um financiamento de longo prazo ou empréstimo de longo prazo aqui. Tá? Aí as variações, o aluno destacou mais fornecedores, registrou-se aumento percentual significativo nessa conta, obrigações fiscais e trabalhistas, anos 2018 2019, o seu aumento percentual nessa conta, verificando aumento relevante em impostos, contribuições, salários e encargos a pagar. Empréstimos de financiamento nos anos 2018 2019, registrou-se um percentual nessa conta, a qual registra obrigações com financiamentos bancários serem realizados no curto prazo. Variações de patrimônio líquido, né, 25%, 56%. Tá? Variações na conta capital social, tá vendo? Era 320, passou a 400 mil, depois a 500 mil. Né? Nos anos de 2018 2019, tiveram aumento percentual na conta, fato proveniente da integralização do capital social, porque ele verificou que tinha essa questão do capital integralizado, capital não integralizado ao subscrever. Tá certo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Vocês viram que é trabalhoso, não é um exercício assim que você faz rapidinho. É um exercício que você demora um pouco para fazer, tá? Certo? Mas, e aqui é a análise vertical. A análise vertical, o que você fez? Né? Isso aqui é 100%, 490 igual a 100%, 311.800 igual a x, x igual a 63,63%, 490, 100%, 178.200 igual a traço x, x igual, né, a 36,37. Você pode fazer uma planilha e fazer isso rapidinho, tá na planilha, tá? Mas a questão que eu falo
Por isso que eu trouxe os dados para você poder fazer a planilha. Na prova, você vai poder fazer planilha, se isso cair. Tá? A questão, se cair na prova, não vai cair 3 períodos, eu vou colocar só 2, tá? Para facilitar a sua vida. Não vou colocar muitas contas, vou colocar uma coisa mais concentrada, né? De repente, um balanço parecido com aquele balanço de investidor, né? Que tem uma coisa com menos contas para você só verificar se você entendeu ou não. Tá? E aqui o que você vai fazer? Acabou, você fez a comparação de cada período, tá? E aqui você vai comparar um período com o outro, né? Então, se ela permite verificar que os grupos, em sua maioria, não existem grandes disparidades, tá vendo? Os grupos se mantiveram mais ou menos parecidos, com a exceção desse, né? Grandes disparidades percentuais, a não ser no passivo circulante, onde se verifica um crescimento acentuado em 2018 e ainda maior em 2019, ao serem comparados, perdão, passivo não circulante, né? Passivo não circulante, é onde se verifica um crescimento acentuado em 2018 e ainda maior em 2019, ao serem comparados ao ano de 2017, sendo que esse ano não havia qualquer registro, está vendo? Aqui não tinha nada, né? O que evidencia um aumento das obrigações da empresa no longo prazo, possivelmente financiamento junto a instituições financeiras. Então, se a pessoa fizesse só esse comentário na análise estrutural ou vertical, teria acertado essa parte da questão, né? E aqui teria acertado essa outra parte. Eu acho que o aluno já está presente aí entre nós, já está entre nós, então, parabéns ao aluno, respondeu muito bem, eu só fiz pequenos ajustes no trabalho dele, né? Agora, pergunta que não quer calar, todo mundo entendeu, pessoal, esse exercício, está tranquilo? Vocês viram que é trabalhoso, mas não é difícil, né? É uma coisa, é trabalhosa, mas não é difícil, tá? Tranquilo, análise vertical, análise horizontal, tranquilo. Nossa revisão. Alguma dúvida a mais? Ficou tranquilo? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Beleza, sem problema. Pessoal, então vou pedir para você, vou pedir um presente no início e um presente no final, tá? Dessa vez, tá? Queria que você desse seu presente. Presente. O Alexandre botou pressa. Eu entendi que é presente, beleza? Tá? Dá um presentezinho no início para valorizar quem entrou, né, cedo. Dá um presentezinho no final para valorizar. Aí quem só entrou no final só vai ganhar presença no final, tá? Quem tiver no início e no final ganha presença no início e no final. Tá legal? Então pode dar presente quem não deu ainda, tá certo? E aí, se você também está desligado, deixou o celular na mesa e for fazer outra coisa, você não vai ganhar presente no início da aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dessa parte ficou tranquilo? A questão de análise vertical, análise horizontal, está tranquilo? Tá? Ou não? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Né? Então, eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá? Porque se algum aluno tiver dúvida, né, eu acho que eu vou começar até de trás para frente, tá? Mas queria mostrar uma coisa para vocês, porque algum aluno pode ter dúvida nisso, tá? Então vamos lá, aqui. A gente apresentou os índices, tá? É quase que certo que vai cair uma questão de índice, tá? Então a gente apresentou em relação à organização cumprir as suas obrigações no curto prazo, né? Que é a liquidez, né? Cumprir a obrigação no curto prazo é relativa à liquidez. E aí a ideia é você aplicar uma dessas fórmulas, então vai ser dado um balanço, tá, para você, um balanço resumido, e você vai aplicar uma dessas fórmulas se for pedida a questão da liquidez. Analise se a empresa, analise como está a liquidez da empresa no curto prazo. Você vai usar uma dessas fórmulas. É claro que vai ser dito, né, se é a liquidez corrente, se é a liquidez seca, se é o capital de giro da empresa, né? Aqui pode ter uma questão, avalie, né, a atividade da empresa no período, né? E aí pode ter uma pergunta sobre giro de estoque, sobre giro de ativos, sobre período médio de pagamento, né? Então pode ter uma questão sobre isso. E, é claro, vai apresentar um balanço e aí você vai aplicar a fórmula, tá? Pode ter também, né, mesma coisa ainda sobre a atividade da empresa, período médio de cobrança, giro do ativo permanente, a formulazinha está aí,
certo? A questão também de índice de endividamento geral, pode ter, né, aí tem a ver com o endividamento da empresa, ou seja, a primeira tem a ver com a liquidez, essa tem a ver com o endividamento. É parecido, mas não é tão parecido assim, porque aqui é o nível de endividamento da empresa. A outra é para saber se a empresa tem dinheiro para saldar as suas obrigações de curto prazo. Aqui é o endividamento, né? Então, por exemplo, aqui está o exigível total sobre o ativo total, lucro antes dos lucros dos juros e do imposto de renda, sobre a despesa de juros. Aqui não é exigível a longo prazo sobre patrimônio, tá? Então, exigível a longo prazo, passivo não circulante, tá? Um grupamento do passivo não circulante sobre o patrimônio líquido, tá? Aqui, para saber da lucratividade, então você vai ter esses três, tá? Também esses três índices, né? Que são muito famosos, tá? Muito conhecidos: margem bruta, margem operacional, margem líquida, tá? E aí também tem o ROA, que é muito conhecido, o ROI. Se você assiste Shark Tank Brasil, toda hora os caras perguntam qual é o ROI, qual é o ROA. Isso é uma coisa que meio que constante, tá? Uma coisa constante, perguntam sempre. E aí você pode estar se perguntando: tá bom, professor, mas como é que eu vou fazer isso, tá? E aí o que eu falo para você? Eu vou trazer um exemplo para você ver como é que faz. Você vai ver que é bem fácil, tá? Como é que você vai calcular, né? Por exemplo, tem uma questão: realize a análise da liquidez corrente da empresa X nos períodos 2018 e 2019, tá? Então, aqui, por exemplo, né, foi dado esse balanço, né? Eu até peguei o mesmo balanço do exercício para facilitar a sua vida, que supostamente você já deve conhecê-lo, porque você fez o exercício, ou então vai fazer hoje, né? Não é pessoal que está devendo, não esqueça. Não queira tirar a nota ruim, aumente seu CR, né? Comentei com vocês, não sei se foi na turma de vocês ou na outra turma, é muito importante não deixar a peteca cair, tá? Vocês estão começando, a ideia é você ter nota boa em todas as disciplinas, porque o seu coeficiente de rendimento final seja bom. E para você ter uma ideia, isso às vezes desempata. Se você está numa concorrência de um emprego, né? Isso pode ser um fator de desempate. Você tem um CR maior do que o CR de outra pessoa, falar: esse cara é mais aplicado, que tira melhores notas que o outro. Então, não deixa a peteca cair, faz o exercício que está faltando, tá? Eu mandei um e-mail para quem está faltando exercício e estude para a prova, tá? Não deixa a peteca cair, tá bom? Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, eu quero que todo mundo se dê bem, eu não quero reprovar ninguém e nem quero que você fique com uma nota ruim, que vai ser ruim depois para a sua vida, né? Bom é você sair da faculdade com um notão, né? Para todo mundo, para você, num processo de concorrência, você fazer diferença, tá? Então, me preocupe com o seu futuro, tá certo? Então, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, foi pedido direto: eu quero a liquidez corrente da empresa de X nos períodos de tal e tal. O que você vai fazer? Você vai aplicar essa fórmula, índice de liquidez corrente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair, né, o total do circulante, vou extrair o total do ativo circulante, vou extrair o total do passivo circulante e vou jogar na fórmula. Então, aqui, por exemplo, né, vou aplicar essa fórmula, peguei os valores do ativo circulante, do passivo circulante de 2018, peguei os valores do ativo circulante de 2019, do passivo circulante de 2019, e aqui o que eu estou fazendo? Vou calcular. Então, lembra, a fórmula é isso: ativo circulante sobre passivo circulante. Calculei, ele deu 1,91, tá vendo? É um índice, o índice deu 1,91. Calculei de 2018, calculei de 2019, deu 1,39, tá vendo? Fiz a resposta à liquidez corrente, né? Fiz aquela regrinha de 3, né? Isso aqui é igual a 100%, isso aqui é igual a X. Fiz a continha, vi que a diferença é de 37%. Botei a liquidez corrente da empresa de 2018 para 2019, ela foi reduzida, tá vendo? Eu tinha mais liquidez corrente e agora eu tenho menos liquidez corrente. Como é que eu sei que é mais e que é menos? Olha só, a liquidez ela está ligada ao ativo, tá vendo? O ativo está aqui em cima. Então, eu tenho mais liquidez se o meu ativo for maior que o passivo. Meu ativo está maior que o passivo, meu ativo está maior que o passivo aqui, nos dois. Só que, comparativamente, tá vendo? Ela reduziu. Essa relação aqui, ela era maior. Eu tinha mais ativo do que eu tinha passivo circulante. Aqui eu tenho mais ativo que eu tenho passivo, mas diminuiu a diferença dos dois. Então, eu tive uma redução de 37%. Essa é a análise que você tem que fazer utilizando os indicadores.
Tranquilo isso aí, pessoal? Deu para entender? Já fiz um exemplo só para você entender. É uma mera aplicação de fórmula. Tranquilo isso aí? Tranquilo, sim, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu faça de novo? Tá tranquilo, beleza? Bem fácil, né? Não tem mistério, né? Bem fácilzinho, né? Tranquilo? Mas se alguém tiver dúvida, eu volto, explico quantas vezes for necessário, tá? Estou de olho em vocês aí, tá? Hoje é uma aula mais participativa, tá, pessoal? Eu sei que durante algumas aulas vocês não participaram, não quiseram participar muito, mas essa eu peço a participação de vocês porque alguma coisa que você não entenda, né, a oportunidade de explicar é agora. Né? Se você está entendendo tudo, tá tranquilo, mas as notas da outra prova não me disseram que está todo mundo entendendo tudo. Tem gente que está entendendo tudo, mas tem gente que falta entender algumas coisinhas, né? Então, realmente eu preciso que realmente eu preciso que você me diga o que você está com dúvida, tá? Vamos fazer uma revisão, então, overview, mas se você tiver uma dúvida, pode falar agora eu paro o assunto e vou lá, tá? Eu prefiro que você resolva, né, as suas dúvidas, que eu possa apresentar uma coisa aqui que você não tem dúvida. Então, tá? Prefiro me focar nas suas dúvidas, tá? Então, fazendo uma revisão overview da prova, bem overview mesmo, a gente vai ver algumas coisas antigas que são importantes para você entender algumas coisas mais novas, tá certo? Então, a gente vai falar, eu vou fazer algumas alusões na prova, como a prova é com consulta, ela pode ter algumas alusões que eu vou fazer, tá? Ou seja, eu posso perguntar uma coisa, né, relacionada a outra coisa, e aí você vai colocar a resposta nessa relação, tá legal? Eu não estou dando a cola da prova, não, viu, pessoal? Tem muita coisa que eu vou falar aqui que não está na prova, tá? Mas a maioria do que se você olhar, talvez tenha uma coisinha ou outra que eu não vou falar, mas que eu vou deixar meio que subentendido e que cai na prova, tá certo? A revisão, eu não estou dizendo que cai na prova, não. Eu estou fazendo uma revisão da matéria toda, tá certo? O troço está alto, né? Foi um bom barulhão aqui. Vamos lá. O que é a contabilidade? Né? O que faz a contabilidade? Ela coleta dados econômicos, mensura os dados monetariamente, registra, sumariza na forma de relatórios ou de comunicados. Né? Ela registra as decisões de atos e atos empresariais, consequências desses atos, e elabora relatórios para diferentes usuários, tá? Internos e externos. Os usuários externos são investidores, fornecedores, bancos, governo, sindicatos e outros interessados, enquanto que os usuários internos são o pessoal de dentro da empresa, tá? Então você tem os colaboradores, que são administradores, gerentes, demais colaboradores, acionistas e sócios. Os acionistas, é importante, já caem em concurso. Acionista, sócio, ele faz parte da empresa, tá? Já caiu em concurso e teve gente que errou. Acionista e sócio faz parte da empresa, ele é dono da empresa, tá? É porque as pessoas veem muito SA e acham que acionista é só um investidor. Não, acionista, se ele tiver ação ON, ação ordinária nominativa, ele é dono da empresa. Pode ser um dono, né? Tem uma parte muito pequena, mas ele tem uma parte da empresa, ele faz parte da empresa. Ele é considerado como stakeholder da empresa, tá? Faz parte e decide os destinos da empresa, até porque o dinheiro dele está lá. Tá legal? Então, tem os grupos de usuários, como a gente já viu no início, né? Que a empresa tem os seus colaboradores, seus acionistas proprietários. No mercado, tem clientes, investidores, fornecedores, concorrentes. Na sociedade, governos, homens, parceiros, comunidades. E no planeta, você tem o meio ambiente. Esses aí são os principais tipos de stakeholders, de pessoas que podem afetar as decisões da empresa, para um lado para o outro. Né? Por um lado, que vai levar a empresa a ter lucro, né? A dar bom resultado, e também para levar a empresa para ter mau resultado. Por exemplo, né? No meio ambiente, a empresa resolve não explorar ou explorar mal determinado recurso, tá? O que acontece? Depois a sociedade voa em cima dela, ou ela ganha uma multa, alguma coisa. Existem empresas que já fecharam por conta disso, tá? Então é muito importante essa questão, né? Porque a ideia da contabilidade ela tem uma visão um pouco empresarial também, não ser uma visão só técnica, mas ter uma visão empresarial. Até porque eu acho que vários alunos
Vários de vocês vão ter um negócio, vão trabalhar no escritório de contabilidade, ou vão ter um escritório de contabilidade. Então, é muito importante que você tenha essa visão de gestor também contábil. Tá? O patrimônio, né? A contabilidade, ela registra o patrimônio, então a gente já falou sobre isso. E no patrimônio você tem três coisas. Você tem os bens, que são os itens de propriedade, os direitos, que são os créditos que a entidade tem para com terceiros, ou seja, coisas que os outros devem para a entidade, tá? E as obrigações, que são os compromissos, ou seja, o que a entidade precisa pagar. Então, se ela pega um empréstimo, ela tem que pagar. Se ela compra de um fornecedor, o fornecedor entrega, mas ela só vai pagar daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, ela vai ter que pagar, então é uma obrigação do fornecedor. Tá? Então, é muito importante, isso é bem básico, mas ele é fundamental para que você entenda as outras coisas. Se você, professor, até agora eu não tinha entendido, esse é o momento. Esse é o momento. Por incrível que pareça, eu estou falando sobre isso, por quê? Porque teve gente que errou na outra prova essa questão de bem, direito e obrigação. Então, eu estou voltando ao assunto para evitar que você erre de novo. Você errou na primeira, pode ser que tenha uma questão sobre isso na segunda. E aí a ideia, viu, pessoal, é que, claro que se tiver uma questão sobre bem, você escolher o que é bem, direito e obrigação, a primeira eu usei coisas bem fáceis, bem rapidinho você reconhecia. Dessa vez, se eu colocar uma questão, vai ter coisa um pouquinho mais complexa que você vai basear a tua decisão, muito provavelmente, observando um balanço e verificando aonde ela ficaria no balanço. Tá? Então, já estou te dando a dica. Lembrando que os bens e direitos ficam no ativo e as obrigações ficam no passivo. Tá? Então, um pouquinho do histórico da contabilidade, que pode cair. Tá? Então, a gente fala, né, dos processos rudimentares de controle de bens, né, até 4000 a.C. Depois, em 1288, né, foi o Leonardo Fibonacci, publicou a obra Liber Abaci, né, que falava sobre da necessidade de registro, né, dos bens e também das obrigações. Em 1494, né, começa a história da contabilidade propriamente dita, né, que foi que ele inventa, né, a questão da suma aritmética geométrica proporzionali et proporcionalità. Então, é a suma aritmética geométrica de proporção e proporcionalidade do Frei Luca Pacioli, que fala sobre as famosas partidas dobradas, começaram a dar a cara da contabilidade como ela existe hoje. Tá? E nessa cara da contabilidade é aquela questão, se você registra só uma vez, você tem uma chance de erro muito grande. Quando você registra os dois lados de cada operação, a possibilidade de erro diminui. Então, ele é bem útil para essa questão de reduzir o risco da contabilização errada. Né? Aí você, sem querer, se você contabiliza uma perna e não a outra, automaticamente você vai verificar isso bem rápido quando você for fazer algum tipo de análise. Tá? Então, é bem interessante essa questão. E começou aqui. Você tem logo em seguida, né, no século XVIII, as escolas de pensamento contábil, que é a escola contista, a escola personalista, a escola controlista, neocontista, aziendalista, patrimonialista, escola americana, que surgiu o IFRS, e aí, finalmente, você tem o cenário atual, que é o IFRS, e a harmonização das normas contábeis começou a partir de 2007, tá? No Brasil, começou em 2007, mas que já se falava isso a partir do final da década de 90, com a globalização, mais precisamente no mundo começou a se falar nisso em 1996, com o advento da internet, na maioria dos países do mundo, e com a globalização se começou a falar do IFRS, da harmonização, mas no Brasil ela só começou a se concretizar a partir de 2007. Tá? Então, isso é bom salientar. A gente já explicou, sei que você já fez um trabalho sobre isso. Eu quis lembrar, porque alguns alunos, né, podem ter entrado na aba, né, vamos dizer assim, brincando, mas acontece às vezes, e pode ser que tenha uma questão sobre isso na prova. Tá? Pelo menos uma questão vai ter, provavelmente. Equação patrimonial, né? Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Falamos que o passivo tem bens e direitos, o ativo tem bens e direitos, o passivo tem as obrigações com terceiros, tá? E o patrimônio líquido tem as obrigações com os sócios. Tá? Então, aqui é com terceiros, aqui com os próprios donos da empresa. Tá certo? Lembrando que aqui ela pode ser exigível no curto
que é o passivo circulante, ou no longo prazo, não circulante, é obrigação. E aqui nos sócios, eles praticamente só vão receber se a empresa fechar, e às vezes nem recebem. Quando a empresa dá prejuízo, a prioridade é pagar os credores, depois pagar os sócios. Tá? Então, tem isso também para você entender. Atos e fatos contábeis. Os atos são acontecimentos ocorridos em uma entidade que não alteram o patrimônio, então não mexem com o patrimônio. Né? É aquela, você registra de um lado, você registra às vezes porque vai gerar um problema futuro, mas na maioria dos casos você nem registra. Né? Ou seja, um ato contábil normalmente vai ser um registro, às vezes, de uma conta de controle, alguma coisa assim, que tem uma finalidade temporária. Né? Então, às vezes, é um ato contábil. Né? Um ato contábil ele não tem uma, ou seja, ele não vai ter uma influência direta sobre o patrimônio naquele momento. Né? Então, nem de forma quantitativa, nem de forma quantitativa, embora possa, no futuro, vir a afetar. Por exemplo, uma conta de controle, você usa uma conta para controlar determinado ativo, ela não tem efeito ali, mas se você for vender o ativo, ela passa a ter efeito. Aí, por exemplo, né, no caso de a depreciação, ela está lá, né, está depreciando, ela supostamente não está variando muita coisa no ativo, mas na hora que você for vender o bem, né, o que vai acontecer? O bem você vai ter que calcular, vai gerar um rendimento baseado num bem como foi depreciado. Tá? Outras contas de controle, por exemplo, uma conta que eu diria que a depreciação até tem um peso maior, porque ela tem a questão fiscal, mas tem contas, por exemplo, que uma conta, por exemplo, de ajuste de títulos ao valor, conta que tem ajuste diário, né, de título, por exemplo, conta de título de investimento a curto prazo, e aí tem a avaliação de título, essa conta ela é completamente volátil, todo dia vale uma coisa, no dia seguinte vale outra, etc. Então, uma conta que é só um ato que você está registrando para não perder, mas que não vai ter aplicabilidade nenhuma sobre o patrimônio naquele momento. Tá? Estou dando um exemplo, tem vários tipos de exemplos, esses são os mais comuns. Fato contábil, o fato altera o patrimônio. Então, eu até deixei sublinhado para não esquecer. Existe uma alteração. Então, esse fato contábil é que efetivamente interessa muito para a contabilidade. O ato interessa, mas o fato interessa muito mais, porque o fato ele vai alterar o patrimônio de alguma forma, ou a disposição do patrimônio, ou vai alterar o patrimônio mesmo, alterando o resultado da empresa. Tá? Então, um fato, por exemplo, permutativo, você tem uma troca, ou seja, você não houve uma alteração grande, alterou o ativo, alterou o passivo, alterou dentro do passivo, saiu de uma conta, passou para outra, do ativo, saiu de uma conta, passou para outra do passivo. Então, não, foi uma coisa que não variou, não houve uma alteração. Né? A gente vai falar um pouquinho disso. O modificativo, houve uma variação, e o misto, em uma parte não houve, e outra parte houve. A gente vai explicar cada um deles. Né? Um fato permutativo ocorre quando aumenta ou diminui o ativo no mesmo valor. Né? Aumenta o ativo e aumenta o passivo na mesma proporção, então você não tem uma variação grande. Né? Ou seja, a variação foi igual, então não mudou nada. Você só está trocando trocando 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Né? Ocorre uma diminuição do ativo, a diminuição do passivo na mesma proporção, ou não ocorre aumento nem diminuição nenhuma, só trocou de conta no ativo, só trocou do passivo. Acontece quando a diminuição do patrimônio líquido e um aumento do patrimônio líquido também na mesma proporção. Também acontece no patrimônio líquido quando sai de uma conta e entra outra, por exemplo, lucro e reserva e assim por diante. Então, vamos lá. Fatos contábeis modificativos. Tá? Esses aí é que a gente tem que prestar mais atenção. Eles são mais, como é que eu posso dizer, que a gente tem que ter mais cautela. Porque o fato contábil modificativo aumentativo, ele aumenta o valor total do patrimônio líquido, envolvendo uma conta de receita e uma conta de patrimonial. Então, o X da questão está no patrimônio líquido. Para você saber se o fato contábil ele é modificativo, aumentativo ou diminutivo, se ele é modificativo, altera o patrimônio líquido. Então, o principal é isso, você não esquecer. Tá? Então, o fato modificativo aumentativo, ele aumentou o patrimônio líquido para mais, tá? E enquanto que o fato com modificativo diminutivo reduziu o patrimônio líquido, né? Então, por exemplo, pode ser uma conta de ativo versus o patrimônio líquido, uma conta de ativo de despesa, etc. A ideia aqui, no aumentativo, aumentou o PL, no diminutivo diminuiu o PL, mas modificou o patrimônio. Se modificou o patrimônio, ele é um fato modificativo. Tá? E o fato modificativo misto, né?
que aumenta e altera a quantidade do patrimônio e vão alterar também o valor do patrimônio líquido. Toda vez que a gente fala de modificativo, altera o patrimônio líquido. Se ele é misto, ele é um fato modificativo e pode ser, ele às vezes envolve 4 contas, por exemplo, que é o melhor exemplo. Ele tem 2 contas que só trocaram de lugar, mais uma conta, mais outras 2 contas que alteraram o valor do patrimônio líquido. Então, um lançamento duplo, normalmente, a maioria dos fatos modificativos mistos são lançamentos duplos, né? Que tem 4 parcelas, né? 2 débitos, 2 créditos, ou 2 débitos e 1 crédito, ou 1 débito e 2 créditos. Então, sempre que você fala de modificativo misto, você já pensa no lançamento múltiplo, que tem mais de um débito e mais de um crédito, tá certo? Ou mais de um débito, né? Ou mais de um crédito, ou mais dos dois. Tá legal? Então, a dica é essa. Meio das partidas dobradas, vou lembrar para você, eu sei que a maioria já está cansado de ouvir, porque eu repeti muito ao longo do curso isso, muito, demasiadamente, porque o objetivo é que você aprenda, como eu falei. Então, várias vezes, esse eu acho que foi o slide mais visto do curso todo. Se tem algum aluno que não lembra desse slide, eu acho difícil, né? Mas tem algum aluno que não lembra, professor, não lembro. Eu falei, tem que estudar mais. Não precisa se acusar, não. Mas se eu não lembro desse slide, estude esse slide, porque isso aí muita gente errou em 2 questões da prova passada porque simplesmente não viu esse slide, tá? Esse slide é o slide mais famoso, se eu falar para você, ele resume mais coisa, é um dos mais famosos da nossa disciplina. Se você sair dessa disciplina lembrando desse slide, eu já vou ficar parcialmente feliz com você, porque esse slide ele dá o cerne da contabilidade, né, o cerne da questão da movimentação contábil. Então, você não consegue escriturar sem entender isso. É muito importante que você entenda isso, tá? Então, você sabe que bens e direitos estão do lado do ativo, obrigações está do lado do passivo, o PL também está do lado do passivo. Então, o que você vai fazer? Bens e direitos tem saldo devedor, obrigações e PL tem saldo credor. Até aqui é fácil. Outra coisa, despesas começa com D, tá vendo? Ela tem saldo devedor. Receita não começa com D, então tem saldo credor. Tem gente até que fazia alusão com R do credor, tá vendo? Receita credor. Receita credor, tá vendo? Então, o aluno faz várias associações. O principal é você não esquecer disso, de jeito nenhum. Se eu vou falar para você, professor, o que eu preciso decorar mesmo da sua matéria é isso aqui. Precisa aprender isso aqui. É o principal, porque sem isso você não escritura, sem isso você não faz, você não monta balanço, você não faz demonstração contábil, você não escritura direito, você não faz nada certo em contabilidade se você não souber isso. Então, isso aqui, os princípios e convenções contábeis são fundamentais que você saia dessa disciplina sabendo. Porque muito provavelmente você não vai ver nas outras disciplinas e as outras disciplinas o cara vai ticar como se você já sabe. Então, isso você precisa saber muito a respeito disso. É fácil, professor? É, mas você tem que esquecer banco, esquece. Você vai ver contabilidade bancária, fica calmo, fica tranquilo, tá? O banco ele faz uma referência a ele, né? E aí o débito dele para ele é uma coisa, o débito para você é outra. O crédito para ele é uma coisa, o crédito para você é outra, tá? Então isso é bem claro para você. Esquece banco para estudar contabilidade, tá? Depois você vai ver que a contabilidade bancária vai fazer mais sentido. Eu comecei até a explicar, falei algumas coisas interessantes para você entender, mas só para você entender que a visão do banco é a visão banco e a visão contábil é a mesma visão que o banco tem, só que é para ele, tá? Isso é o que você entender, tá? Então vamos lá. Então essas contas aqui têm saldo devedor. Se elas têm saldo devedor, se eu debitar, aumenta o saldo. Então ela aumenta o saldo dela quando eu debito e diminui quando eu credito, tá? Essas contas desse lado aqui, todas desse lado. Aumenta, para eu aumentar, eu tenho que debitar, para eu diminuir, eu tenho que creditar. Então todas essas são assim. Não esqueça isso, por favor. Lado devedor, debitor aumenta, creditor diminui. Tá? Lado credor é o inverso. Teve aluno que errou muito isso. Tá? Lado devedor é o inverso. Então, obrigações, PL e receitas, se eu creditar, ela aumenta. Se eu debitar, ela diminui. Tranquilo até aqui, pessoal? Isso aí é a base, tá? É a base. Estamos revisando a base.
Alguém diz tranquilo, se estiver tranquilo, alguém diz não tranquilo, e eu volto. Beleza, então tá. Então, aí trazendo isso aqui, né, como é que fica no desenho, né? O ativo tem saldo devedor, o passivo tem saldo credor, o patrimônio líquido tem saldo credor, receita tem saldo credor, tá? E despesa tem saldo devedor. Então a despesa está aqui. É o estranho no ninho, por isso que ela está em vermelho, tá vendo? Ela está aqui, mas na verdade ela tem a mesma natureza do que o ativo, tá? Ela tem saldo devedor igual ao ativo, a despesa, tá certo? Tranquilo? Então, beleza. Contabilidade nas empresas, trago esse desenho para cá, vai cair uma questão sobre isso, por favor. Né? Eu vou trazer 2 slides para você não esquecer. Tá? Toda vez que uma empresa precisa de dinheiro, né, ela vai recorrer ao lado do passivo, seja passivo circulante, seja passivo não circulante, ou seja PL. A fonte de recurso da empresa está do lado direito de quem olha para o balanço. Tá? E a aplicação desse recurso está no lado esquerdo, que é o ativo. Tá? Então, a origem ela está no passivo. Estou falando isso porque isso contraria um pouco a visão que a maioria das pessoas tem com relação à questão bancária. Né? Mas é assim, a origem do recurso ela está do lado direito, ou seja, do lado passivo. E a aplicação do recurso está do lado esquerdo, que é o ativo. Então, o que a empresa faz? Né? A empresa ela recebe capital de terceiros, que são os credores, né, os bancos, né, as pessoas que estão comprando debêntures, uma série de coisas, de capital de terceiros, e o capital próprio dos proprietários. Existem debêntures, né, que os próprios proprietários compram, que é da empresa, a dívida da empresa, que vai sair daqui, né, a dívida da empresa. Mas é só para você entender, isso aqui está no PL, isso aqui está no passivo. Seja no passivo circulante, se for uma dívida de curto prazo, ou seja, no passivo não circulante, se for uma dívida de longo prazo. Tá? Então, é importante você guardar isso aqui. Tá? Isso aqui é a origem do recurso da empresa. Então, eu pego esse recurso, entrego para a empresa e a empresa vai e investe. Quando ela investe, ela transforma esses recursos que vieram da obrigação em ativos. Tá? Então, por exemplo, peguei um empréstimo, vai entrar na conta lá empréstimos, mas vai entrar também no ativo, porque eu peguei o dinheiro na mão. Vai entrar ou no caixa, se eu peguei o dinheiro, levei, trouxe uma mala lá do banco, né? Ou então vai entrar na conta bancos, se eu fiz, vai ser acreditado na minha conta no banco. Vai estar no disponível, né? Vai estar na conta bancos, tá? Ou bancos, conta movimento, conforme for o tipo de empresa, o tipo de plano de contas, tá? Então chegou lá, chegou o dinheiro chegou, entrou pelo passivo. Primeiro, então você vai registrar o passivo, pum, e vai registrar a entrada do dinheiro ou no caixa ou no banco. Tá? Então, lançamento dobrado. Né? Registrou obrigação empréstimo e, no outro lado, né, vai debitou, né, o caixa, porque aumentou o caixa ou bancos, e vai creditar a obrigação que é empréstimo, porque aumentou o quanto você está devendo, né, para um banco, ou sei lá para quê, para quem está te devendo, tá bom? Então, essas aí são as fontes de financiamento da empresa, são os capitais de terceiro e o capital próprio. É fonte de financiamento da empresa, as fontes de origem. Né? Eu estou falando isso, pessoal, porque teve gente que errou isso na prova. E vai cair isso aí, infelizmente, tem que cair questão desse tipo. Tá? É quase que obrigatório, por quê? Porque é fundamental que você entenda isso nessa disciplina para poder entender contabilidade introdutória 2. Você tem que entender o que eu estou te falando aqui para entender lá. É claro que, se eu for o professor de vocês na contabilidade introdutória 2, que tem muito mais exercício, porque ela já parte do princípio que você tem essa base, né? E aí a ideia é o quê? A partir dessa base, você vai fazer alguns exercícios para você lembrar disso que eu estou falando, e outros vão ser de aprofundamento em alguns temas que a gente viu de uma forma tipo overview, de uma forma mais branda, a gente vai aprofundar mais. Tá? Estou falando, nem sei se eu vou ser o professor de vocês, mas já estou comentando com vocês, porque você precisa entender isso para poder seguir adiante. Senão, se você não entendeu, eu volto quantas vezes for necessário até você entender. Eu estou colocando vindo uma base de importância mesmo.
o que é mais importante você entender, mais básico, até chegar um pouquinho, né, não seja tão importante você entender assim, você precisa ter uma ideia, tá? Para você, mas isso aqui é o fundamento da contabilidade. A contabilidade introdutória dá os fundamentos da contabilidade, tá? E isso é um fundamento. A origem de recurso, a fonte de recurso, ela está no passivo e está também no PL, tá? Importante. Muita gente errou, tá? Então, estou frisando isso para vocês, tá? Então, os recursos entram na empresa por aqui, pelo passivo circulante não circulante e pelo PL, tá? E a empresa faz o que? Ela investe, ela compra mercadoria, né? Ela compra máquinas, equipamentos, ela vai investindo esse dinheiro para quê? Para gerar um lucro, para ser uma coisa que gere um lucro para ela, né? E ela obter retorno desse. E aí, com esse retorno, o que ela faz? Ela paga os juros e paga o que ela está devendo, né? E também dá bonificações para eles, dá dividendos ou JCP, e paga também os sócios de alguma forma, né? Ele remunera os sócios, que, claro, se a empresa crescer, eles também vão lucrar com isso, tá certo? E temos um sócio, né, que a gente chama de sócio, outro sócio, que é o governo, que tem a questão dos impostos e outras coisas também, que aí, claro, os recursos estão aqui, estão entrando por aqui, né? O recurso entra por aqui, e aqui o resultado do investimento também está, e o governo, a partir desse resultado do investimento, por isso que a seta está para cá, ele está pegando a contribuição da sociedade em relação, ou seja, a contribuição da empresa na sociedade através dos impostos, através das taxas, né? Através das coisas que você paga para o governo, as contribuições, etc. Tá bom? Então, aqui a gente vai, inclusive, numa disciplina de contabilidade produtória, né? A gente praticamente não viu tributo, a gente vai ver bastante, vai ver um pouco a questão de tributo também, que é uma coisa importante, mas a gente está mais dedicado na base, como eu falei. Então, a base é que o dinheiro entra na empresa pelo passivo e pelo PL, ela é investida pelo ativo, né? Em bens e direitos. Isso gera, na operação da empresa, gera algum tipo de lucro, esse lucro ele é tributado, paga contribuição social, uma série de coisas, tá? Então, nessa hora entra o governo não faz parte nem de um lado e nem de outro, né? Mas ele está mais ligado ao resultado que você obtém do que, claro, aos recursos que entram na empresa, tá? Então, aqui desse lado eu tenho um investimento, como eu falei, o capital entrou por aqui e aquele é investido numa aplicação, numa destinação ou num uso, tá? Aqui numa captação, numa origem, numa fonte, aqui o capital é aplicado, destinado ou utilizado, tá certo? Aqui é o ativo e aqui é o patrimônio líquido. Então, nesse caso, quando a gente fala desse funcionamento, para você entender, fica mais fácil você entender essa imagem ao contrário. Mas, na imagem, o ativo ele fica do lado esquerdo e o passivo e o PL fica do lado direito, tá certo? De uma forma mais esquemática, a mesma coisa, né? Aí já com um desenho correto, né? O que acontece? O recurso ele entra por aqui, uma setinha, e daqui ele vai para cá, tá certo? Então, eu gostei desse desenho, é por isso que eu trouxe ele de volta para você, e é justamente esse caminho que faz. Eu dizer, professor, por que você está voltando tanto na disciplina? Porque se você não entende essa base, você não consegue fazer o que está depois. E eu vi na prova que teve alunos que não entenderam muito bem essa base, por isso que eu estou trazendo de volta, tá? Quando você entende bem essa base, fica fácil entender o resto. Eu sei que outros já entenderam, estão meio que até de saco cheio, professor, não aguento mais ver esse slide, meu Deus, me ajuda, né? Mas com certeza, talvez traga alguma coisa que você tenha esquecido, né? Se não, ótimo, melhor ainda, né? Eu estou estudando com você, tá bom? Então, aqui, mesma coisa, tá? Origem, né? Passivo. Estou vendo que eu estou 3 slides para frisar a mesma coisa, porque é importante, tá? E porque teve gente que errou. Então, chega, entra no ativo, entra no passivo, a origem, e vai para o destino. No passivo, tem um conjunto de obrigações a pagar de terceiros, no PL, conjunto de recursos pertencentes aos sócios, e no ativo, um conjunto de bens e direitos. Os dois resultados, os dois lados têm que bater, ou seja, o lado ativo tem que bater com o passivo mais PL, como você viu na equação patrimonial, tá? Então, aqui, eu estou relembrando para você a equação patrimonial. Aqui, pessoal, eu estou trazendo só para você ver que houve alteração,
Mas para você ver onde está tal coisa, porque eu sei que teve aluno que perguntou onde é que está o RLP, onde é que está o realizável a longo prazo. O realizável a longo prazo está dentro do ativo não circulante, né? E vamos dizer, o antigo realizável a longo prazo está ali dentro, né? Que são o quê? São as coisas que não têm uma liquidez tão grande assim, tá? Enquanto que no realizável a longo prazo novo está o que era permanente, ou seja, os imóveis, né, as marcas e patentes, essas coisas todas, tal que está lá, tá? Então a gente só trouxe aqui para lembrar para você, tá? Então aqui tem os recebíveis até 12 meses, recebíveis em mais de 12 meses até o exercício seguinte, depois do exercício seguinte aqui, e aqui o recebível sem previsão de recebimento, ou seja, perder de vista. E aqui onde está o investimentos imobilizado e o diferido, tá? O imobilizado tem uma conta redutora que é depreciação acumulada, tá bom? Mesma coisa no passivo, né? Como eu falei antigamente, você tinha, né, o exigível a longo prazo, tá? Esse exigível a longo prazo veio para cá, está dentro do passivo circulante. Por que eu estou falando isso? Porque algumas fórmulas você ainda vai ver a questão do exigível a longo prazo e vai ver o realizável a longo prazo. Então você precisa saber onde está tal coisa. Lembra que eu falei? Eu estou te falando, mas por que você está falando isso se isso aí já mudou? Eu estou falando isso para você entender que vai ser útil no futuro. Agora que você viu as fórmulas, já deve estar entendendo. Ah, agora eu entendi porque que o professor doidão falou disso, né? Agora eu entendi porque que ele falou disso. Ele falou para eu poder entender que está ali dentro, que agora mudou a nomenclatura. Se eu falar que está todo dentro do circulante, não está, porque tem outras contas circulantes que não são isso, né? Mesma coisa aqui, né? Que tem algumas contas do não circulante que não são só exigível a longo prazo, mas o exigível a longo prazo está aí dentro, tá certo? E mudou com a lei tal, tá? Claro que eu não vou perguntar a lei numa prova, mas é bom você saber, tá certo? Lembrando que o passivo, né? Circulante eu exijo, preciso do dinheiro mais rápido, aqui demoro mais a pagar, aqui eu tenho que pagar mais rápido, ou então aqui é uma dívida de longo prazo que eu vou pagando aos poucos, mas para quitar essa dívida ela vai demorar muito. Um financiamento de longo prazo, financiamento de imóvel, etc. E o patrimônio líquido a gente vai falar um pouquinho mais dele, tá? Aqui eu abri essa questão aqui para vocês, né? Trouxe de volta para lembrar, é importante, se você já sabe, ótimo, graças a Deus, levante as mãos para o céu, siga em frente. Se você não sabe, eu estou relembrando para você mais uma vez, tá? Peço paciência a quem eu estou relembrando, mas pode ser que tenha uma questão sobre isso, e aí, de repente, é bom que você já comece a fazer. Você viu que as coisas têm um encadeamento lógico, até algumas coisas que eu expliquei no passado, talvez você não tenha entendido, eu estou mostrando para você a utilidade disso agora, tá? Então, o ativo circulante, caixa, bancos recebíveis até 360 dias, no exercício ou no início do exercício seguinte, a ideia é que não ultrapasse o exercício seguinte, tá? Recebíveis com mais de 360 dias, ou seja, para o ano que vem ou para depois disso, tá? Então, não só, às vezes, passaram 2, 3, 4 exercícios, está aqui. A ideia é que ultrapassa o outro exercício, ele é aqui no não circulante, tá? E aqui no realizável a longo prazo eu não tenho intenção ou perspectiva de ser vendido nos próximos exercícios, tá? Então ele está aqui, tá? Ou seja, eu tenho aquilo lá, pode ser que eu nunca venda. Por exemplo, alguma coisa de uso, a minha loja, da minha empresa. Eu posso até comprar outra loja, mas eu não quero vender aquela loja. Está num ponto bom, a não ser que ela queira vender. Se você queira vender, aí já é outra história, tá bom? Aqui dentro do realizável a longo prazo eu tenho um investimento, claro, um investimento de longo prazo, tá? Aquele que eu, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional que eu vou receber daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Normalmente a média são 5 anos. Ou um título de dívida, alguma coisa assim que eu vou receber daqui a algum tempo. O imobilizado são os imóveis, as lojas, o estoque, o galpão, né? Alguma coisa assim. E uma máquina, né? Um equipamento também está no imobilizado. E o intangível, uma marca, uma patente, uma carteira de clientes, né? Fixos da empresa, que tem uma variação, né? A marca, então ela pode estar tudo aqui no intangível, tá certo? Passivo circulante exigível até 360 dias no exercício, ou até o exercício seguinte, sempre diz até o exercício seguinte, né? E aqui mais 360 dias dos outros exercícios, tá certo? No patrimônio líquido, capital social, menos gasto com emissão de ações. Aqui para frisar que se tiver um gasto na emissão de ação,
ele não vai sair de outro lugar, ele vai sair daí, que tem a ver com o capital social. A reserva de capital, opções outorgadas reconhecidas, reservas de lucro, né, que tem ações de tesouraria, também está aqui, que ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, prejuízos acumulados e outras. Tá? Aí só tem algumas contas e alguns grupamentos para você entender. O PL, eu quis dar uma ênfase no PL, né, que ele é a diferença entre o passivo e o ativo. Teve gente que errou essa conta, teve gente que botou o ativo igual ao passivo, só esqueceu do PL. Então, é ativo igual passivo mais PL. Como tem gente que errou na prova, estou trazendo para cá. Foram mais de 2 alunos. Né? Quando tem até 2, 3 alunos, eu nem trago aquela questão da relevância, né? Que a gente vai falar do princípio. Quando é mais do que isso, eu trago. Eu trago porque aí eu acho que talvez alguns não tenham entendido, eu prefiro trazer, explicar de novo, encher seu saco, né? Quem já sabe, mas eu não quero que os alunos, como eu falei para vocês, meu compromisso é que a maioria dos alunos passem. Eu gostaria que isso acontecesse. E aí, por isso, eu faço questão de algumas coisas que eu vi que as pessoas erraram, eu volto. Né? A Sofia sumiu, volta, Sofia. Não vai embora, Sofia. Não se vá, como diz aquela música antiga. Então, tais investimentos feitos pelos proprietários, dinheiro aplicado para abertura de empresa, capital social, reserva de lucros, tá? Reserva de lucros, lucros reinvestidos. Sofia voltou. Oi, Sofia, voltou. Seja bem-vinda de volta. Internet, né? Sei. Fogo, né? Fogo. Por isso que eu fico preocupado com a prova, tá vendo? Lucros, prejuízos ou lucros acumulados, entre outros. Né? A prova sendo no primeiro tempo, a tendência é ter menos problemas de internet. Né? O problema, na maioria das vezes, começa a partir das 10 horas, né? 10h30 para ser exato. Tá? 10h30 sempre tem um probleminha de internet. A maioria dos problemas começam às 10h30. Né? Então, o ideal é que você acabe a prova antes das 10h30. 10h30 vai ser para o segundo tempo, eu vou avisar para os alunos. Eu tenho visto que toda vez 10h30 está tido um problema de internet, cai muita gente. Não sei por que acontece isso de manhã. De noite, claro, 9 horas da noite é o pico. Aqui eu trouxe um exemplo de balanço. Friso uma coisa com vocês. Esse exemplo de balanço é muito legal, tá? Porque ele é um balanço resumido, é um balanço que a gente chama de balanço de investidor, tá? Então, é bem provável que caia um balanço desse na prova e as contas sejam em cima desse balanço, ou esse é um bem parecido com esse. Por quê? Porque a ideia, né, é que você tenha aqui você tem menos contas, então, e tem as contas principais, então acaba você se baseando por aqui, tá? Então eu trago isso aqui, um exemplo de balanço. Esse exemplo é muito rico, até se você tiver algum exercício para você ver se é um bem, um direito ou uma obrigação, né? É muito legal você usar. Na dúvida, dá uma olhada nesse exemplo de balanço, que já é uma referência para você, tá? Então, vamos falar dos princípios fundamentais de contabilidade, né? O princípio da entidade reconhece a autonomia patrimonial da entidade, diferenciando o patrimônio particular do da identidade. Então, aqui, o sócio tem o patrimônio dele e a entidade tem o patrimônio dela, ou seja, a empresa tem o patrimônio dela. A empresa não paga a conta do sócio e o sócio não paga a conta da empresa. Parece ridículo falar isso para você, mas acontece. Muita gente, né, eu já falei para você, né, que é engraçado, porque a gente vê a pessoa, às vezes, paga, principalmente o primeiro gestor, o dono da empresa. Isso eu já fiz consultoria em empresas assim, que o cara pagava as contas da casa dele um dia da empresa. Tem uma conta aí de luz para pagar. Eu cheguei lá para fazer a consultoria, olhei. Falei, essa conta de luz você tem que pagar com o teu dinheiro. Pede um adiantamento da empresa. Se você não tem, pede um adiantamento da empresa. No final, sai do teu salário, sai da tua, como é que fala, do Prolabore, né? Sai do teu Prolabore, mas não vai tirar o dinheiro da empresa, porque depois você não vai justificar isso, vai dar um problema contábil do tamanho de um monstro para você. E aí o cara riu e falou, eu faço isso há um tempão. Eu falei, é por isso que você me chamou. Né? Se você não fizesse isso, talvez você não tivesse problema com a empresa, porque você ia ter um controle melhor. O que acontece? Você acaba saindo do caixa 2 da empresa, você acaba não registrando ou fazendo um registro fictício, vamos dizer assim, o que é proibido perante a lei. Então, a ideia é você jamais fazer isso. Se é coisa da empresa, é pago com o dinheiro da empresa. Se é coisa com sócio, é pago com o dinheiro do sócio. Se o sócio quer pagar uma conta e não tem dinheiro, faz só um adiantamento.
Se a empresa não tem dinheiro e tem que pagar uma conta, o sócio quer fazer, a empresa pede um empréstimo do sócio, registra o empréstimo do sócio, né, meio por curto prazo, sem juros, mas registra o empréstimo. Tá? Mas faça esse registro. Dinheiro da empresa paga coisa da empresa, dinheiro do sócio paga coisa do sócio, nunca inverso. Tá? Então vamos lá. Nunca a empresa paga do sócio ou o sócio paga da empresa. O princípio da continuidade, né, se presume que a empresa vai continuar ao longo do tempo, que ela não vai morrer, tá? Então ela vai continuar em operação no futuro, portanto a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. Então a ideia, viu, pessoal, é que a forma que a gente apresenta o patrimônio, né, sempre pensando no eu vou comparar com o período anterior, etc., né? Então a ideia é sempre você ter o princípio da continuidade, ou seja, a empresa ele é um empreendimento a longo prazo e não algo que eu vou abrir para fechar daqui a pouco, tá? E por isso você faz uma série de controles de registros e guarda os documentos que a empresa, né? Esses documentos podem ser exigidos num tempo posterior, tá? O princípio da oportunidade, que refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. É aquela história, recebeu uma nota, registra logo, o quanto antes, não deixa passar. Então, recebeu alguma coisa, registra logo, é o princípio da oportunidade. Registro pelo valor original. O valor que tiver na nota, você registra. Mas na verdade eu paguei não sei o quê, porque teve ágio, não sei o que, registro o ágio. Ou seja, você tem que pagar pelo valor do documento. Não pague abaixo do valor do documento, nem acima, e tenha sempre um documento para registrar. Nunca registre nada sem documento. Ah, fulano, registra não sei o quê. Não registro. Registro. Aí você viu na educação, quando chegar o documento aqui, fulano, eu registro. Não, mas vai atrasar, não sei o quê. Não, não, você manda mais rápido. Eu mando alguém buscar, facilita a vida do cara, mas não dificulte a sua. Tá? Volto a falar. O princípio da competência, as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorre, sempre simultaneamente, quando se relacionar independente do recebimento, do pagamento do recebimento. O exemplo principal é o exemplo de salário. Tá? O salário o cara recebe no mês seguinte, mas pelo princípio da competência ele tem que ser registrado neste mês. Então, por exemplo, o funcionário vai receber só no quinto dia útil do mês de julho, né? Só que esse mês, você vai registrar o salário dele, porque ele vai trabalhar esse mês e ele faz jus ao salário nesse mês. Então, no princípio da competência, você vai registrar a despesa de salários ou salário naquele mês, tá certo? Então, o princípio da competência, por incrível que pareça, é um princípio que muita gente erra, é presença garantida em concurso e pode ser, muito provavelmente, que caia uma questão dessa na nossa prova, tá? O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício contra as estimativas e certas condições de certeza para ativos e receitas que não sejam superestimados e passivos que não sejam subestimados. A ideia é sempre o seguinte: um ativo você usa o menor valor possível para avaliar aquele ativo e um passivo você usa o maior valor possível para avaliar aquele passivo. Tá? Ou seja, é um princípio de você ser prudente, você avalia o ativo pelo menor valor possível, né? Claro que naquele ativo, e avalia o passivo pelo maior valor possível, o princípio da prudência. Tá? Esses são os princípios fundamentais da contabilidade. Aqui, tem algum aluno com dúvida, ou a gente pode seguir? Estou esperando. É importante, você sabe, vai cair uma questão, tá? Disso aí, ou cai diretamente ou cai indiretamente, mas vai cair uma questão disso, tá? Pode ficar tranquilo que cai. Se tiver dúvida, a hora é essa, tá? Eu acho que faltou um aqui, peraí, deixa eu ver, eu acho que não. Faltou esse aqui, porque ele pulou. Tá. Não, porque eu repeti, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá. As convenções contábeis, eu vou abrir aqui, que eu acabei, né? O slide é esse aqui, que estava tampado, eu acabei, tá? Convenção contábil, tá? Então, a convenção contábil também são fundamentais. Objetividade, escolha de procedimentos e objetivos baseados na documentação para a descrição de um fato contábil. A ideia é que você sempre se baseie nas leis. Caso não seja possível se basear em alguma lei para fazer, ou um regulamento, alguma norma, você use o bom senso, seja objetivo naquilo que você faz e mantenha a objetividade ao longo do tempo. Ou seja, se você calculou de uma forma
no período passado, calcule da mesma forma nesse período ou tenha uma justificativa para calcular de outra forma. Tá? Então, o princípio da objetividade. A materialidade é aquela questão, você não precisa registrar tudo, né? Às vezes, como eu falei, até o exemplo da caneta, né? Eu vendi uma caneta, preciso registrar uma caneta. Tem gente que registra, uma papelaria que trabalha com itens pequenos, já que as canetas são caras, ela registra. Agora, uma caneta Bic, né? Perdão, eu falei uma marca, uma caneta, tipo uma marca, uma caneta mais barata, muito boa, mas que seja barata. Você vai precisar registrar todas elas, uma a uma? Não. Você espera chegar numa caixa e registra a caixa inteira. Tá? Um exemplo. Um outro exemplo também, num balanço, né, que trabalha com milhares de reais, você pode fazer, dividir por 1.000 todo mundo, né? E aí trabalhar com uma quantidade menor de número, né? O princípio da materialidade, você está verificando isso, a questão também de você procurar uma diferença. Até R$ 1.000 você despreza, acima de R$ 1.000 você procura a diferença. Então, esse princípio da materialidade ele é aplicável a várias coisas, tá? Inclusive na contabilidade também. Ou seja, você se preocupar mais com o que tem mais valor e se preocupar menos com o que tem menos valor. Tá certo? A hora da água. Opa, voltei. O princípio da consistência, adotado um critério de contabilização, o mesmo deve ser mudado, tem a ver com objetividade também, aquela história. Eu calculei de uma forma no período passado, tenho que calcular de uma forma nesse período, da mesma forma, tá? Para não prejudicar a comparação. Então, adotado um critério de contabilização, o mesmo não deve ser mudado para que não prejudique a comparatibilidade dos resultados, a não ser que seja absolutamente necessário. Por exemplo, apareceu uma lei, mudou a fórmula de cálculo. Apareceu uma resolução do CFC para mudar a fórmula de cálculo. Apareceu um comunicado do CPC para mudar, porque mudou por causa da harmonização, mudou. Aí não tem jeito, mas aí você vai botar na nota explicativa, lembra? Já começa a falar da nota explicativa, você vai botar na nota explicativa, ó, alterada, sistemática de cálculo, disso, aquilo. Se a pessoa for fazer uma comparatibilidade, for comparar, normalmente até na própria nota, dizer, pela nova fórmula de cálculo, a conta tal, que mudou o processo teria um valor de tanto, que você já coloca para o cara que for fazer o comparativo, poxa, tem uma disparidade. Não, a nota está te dizendo não foi uma disparidade, houve uma diferença de cálculo, e aqui está o novo valor, e aí o cara compara aquele valor que está na nota explicativa com o valor do novo período. Tá? Então, é o princípio da consistência, como eu falei, procurar sempre calcular do mesmo jeito, utilizar do mesmo jeito, manter o mesmo nomenclatura de conta. Né? Às vezes a pessoa vai, aí, troca o contador, a empresa vai e muda o nome da conta. Essa aqui eu não gostei, não, está com nome feio. Claro que nas contas que o cara pode mudar, né? Estariam no nível, a gente vai estar falando de nível também, tá vendo? No nível mais baixo de detalhamento. O cara muda o nome, às vezes o nome da conta é exatamente igual a outra e dá confusão. E a ideia é você manter, nesse princípio, você mantém o mais consistente possível, menor quantidade de mudanças possível. Esse princípio da consistência, inclusive, as pessoas falam, tá vendo, a contabilidade não muda nada. É claro, não é para mudar. A ideia é que você não mude o mínimo possível, tá? Mas é claro, tudo é diferente, né? Eu acho engraçado, eu fechava o balanço todo semestre, né? Fechava todo dia, fechava, cada dia era diferente do outro. Então não é, as pessoas falam assim, é tudo igual, não é igual. Você vai ver no dia a dia, na realidade, você vai ver que é diferente e é um trabalho assim bastante recompensador. Uma coisa que dá alegria você fechar um balanço, fechar um balancete. Olha, eu vou te falar, é muito legal mesmo, tá? O princípio da prudência, né, que tem muito a ver com o princípio com a convenção da prudência, que tem muito a ver com o princípio um outro princípio aqui, quer ver? O princípio da prudência, né, que tem muito a ver com esse. Opa, voltei, né? Para sempre que defrontar com alternativas igualmente válidas, a atribuição de valores do ativo e do passivo deve optar pelo valor mais baixo. Mesma coisa, você está vendo que a frase é bem parecida, né? Então, aquela história, você usar sempre, né, no ativo o valor mais baixo e no passivo o valor mais alto. Então, a obrigação, você põe o valor mais alto que você pode pagar por aquilo, e no ativo o valor mais baixo, aquele ativo pode ser avaliado. É também ou seja, é um princípio e é também uma convenção. Pode ser perguntado na prova qual o princípio que se parece mais com a convenção, é justamente esse princípio que se parece com a convenção da prudência. Tá? Você vai ver, interessante, até o texto é muito parecido dos dois, que tem a ver, se a pessoa não atendesse ao princípio, ia ter que atender a convenção do mesmo jeito. Tá?
é primordial, tá? São coisas primordiais. E é claro, né, que prudência, né, eu acho que a gente já falou bastante, e a questão dos regimes contábeis. Isso aqui é fundamental, tem a ver com competência, tem a ver com o princípio, né, da competência. O regime de caixa é aquela história do entrou e saiu dinheiro, né? É o fluxo de caixa, entrou dinheiro, registra as receitas quando seu recebimento e as despesas quando seu pagamento. Tá? Então está aqui. A competência registra as receitas e despesas quando de sua ocorrência, observando o mês ou período que se referem, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento aplicável a empresas com fins lucrativos. Tá? Se a empresa não tiver fim lucrativo, normalmente ela usa o regime de caixa. Se ela tiver fim lucrativo, ela tem que usar o de competência até para saber se naquele mês que ela pagou o salário X, olha só como é que é lógico. Aquele mês que ela pagou os salários e ela ganhou naquele mês, então ela vai tirar as receitas, tirar as despesas naquele mesmo mês e vai saber quanto que ela auferiu naquele mês. Né? Se você pagar o cara só no mês seguinte, é a verdade, e se você considerar só no mês seguinte, o que vai acontecer? Você vai ter uma receita muito alta, vai ter que pagar um imposto muito alto. Então, até o princípio da competência, de certa forma, lhe preserva para que você pague o imposto correto, não a mais nem a menos, tá certo? Beleza? Então, foi aqui o regime de caixa competência, né? Eu trouxe de novo aqui, porque é muito importante saber que são coisas diferentes. O regime de caixa, né? A efetivação do pagamento do recebimento é na hora. Vamos dizer assim, o regime de competência pode ser retroativo para o mês passado ou pode ser valorado a um mês posterior, de acordo com a competência daquele item, né, que você está fazendo, aquela conta. Tá? Escrituração contábil, a gente já viu muita coisa de escrituração. O principal slide de escrituração é aquele que você já viu, né, que tem lá as contas que estão do lado, né, contas de ativo, bens e direitos e despesas, se você debitar, aumenta, né, e passivo e PL, se você creditar, aumenta, né, e receita, se você creditar, aumenta. Não esquecer disso. Isso é fundamental para a escrituração. Se você não sabe isso, você não consegue escriturar direito. Tá? Então, isso é importante, por isso que eu estou citando de novo. É uma técnica que consiste em registrar todos os fatos contábeis, utiliza o método das partidas dobradas, consiste em colocar uma conta ou mais contas no débito e uma conta ou mais contas no crédito, fazendo igual valor aos débitos e créditos. Ou seja, ao fazer um lançamento, né, estou relembrando, isso é bem fácil, eu acho que você já pegou, né, você tem que ter pelo menos um débito e um crédito. Tá? Se só tiver um débito, só se tiver um crédito, está errado. Então, tá? Então, a escrituração contábil é vital. Vamos falar um pouquinho, né? Todas as empresas, independente do seu porte, tipo societário, são obrigadas a escriturar. Se tiver uma empresa sozinho, uma empresa de individual, você vai escriturar de alguma forma do mesmo jeito, tá? Ou seja, numa planilha ou num programa. Empresa individual, até tem um site que você faz isso, do site, mas você é obrigado a escriturar, não tem jeito. A empresa é uma entidade, tem patrimônio, você vai ter que escriturar, tá certo? Exemplo de fatos são escriturados: compra de mercadorias, venda de mercadorias, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, compra de um terreno, isso tudo é escriturado, né? E depois de escriturado, você elabora e publica as demonstrações contábeis. Então, o trânsito da contabilidade é esse. Acontece alguma coisa, a contabilidade registra ou escritura aquela coisa, e depois elabora um relatório, né, ou a demonstração contábil, o relatório contábil, e aí esse relatório é publicado. Às vezes fica só no âmbito interno da empresa, no período anual ou semestral, ele é também publicado no Diário Oficial, dependendo, ou no Jornal de Maior Circulação, ou atualmente, também comentei com vocês, pode ser divulgado num site, né, um site conhecido ou o próprio site da empresa. Tá? Antigamente, as empresas tinham que pagar uma despesa com jornais, e algumas empresas ainda têm essa obrigatoriedade devido ao tipo de função que elas exercem, de publicar no Diário Oficial, ou publicar no jornal de grande circulação na cidade da empresa. Né? Então, muitas empresas até optam em publicar no Jornal do Comércio, não sei se você já viu. Se você não viu, recomendo a leitura, muito importante para contadores, a leitura do Jornal do Comércio. Tá? Administradores têm outro jornal mais importante, mas para contador é Jornal do Comércio, tá certo? Leia que você vai ver que tem tudo a ver. Lançamento contábil tem que ter, isso pode cair uma questão assim na prova para você fazer o lançamento contábil. Ele vai ter que ter o local e a data, a conta debitada, a conta acreditada, o histórico,
importe referente a isso, aquilo, valor referente a isso, aquilo, e o valor, propriamente dito, que vai ser o mesmo para o débito e o mesmo para o crédito. Legal? Tranquilo até aqui? Pessoal, mais uma vez, tranquilo até aqui? Tudo certo? Quem não deu o segundo presente pode dar o segundo presente, tá? Esse eu comentei com vocês que essa aula vão ter 2 presentes. Tem um presente mais no início da aula, que tinha menos gente na sala, e agora um presente agora no final, tá? E aí, como tem 2 tempos, a gente vai utilizar os 2, tá? Então, lançamentos, né? Principais erros na escrituração: erro na identificação de conta debitada e creditada, lançamento de duplicidade, omissão de lançamento, erro no valor, erro na narração do fato contábil, naquele importe referente, tá? Principais formas de corrigir: estorno, lançamento retificativo, quando você quer aumentar ou diminuir determinado valor. Volto a dizer para você que eu prefiro o estorno, né? Lançamento complementar: eu estou adicionando alguma coisa, eu lancei isso, esqueci de lançar, de repente, os juros, estou lançando mais os juros, alguma coisa assim. Ou uma ressalva para o profissional qualificado, principalmente quando tiver publicado. Se for publicado o balanço, etc., eu vou ter que ressalvar, e aí vai ter que ter assinatura, de repente, do contador da empresa ou de um auditor, tá certo? Livro razão, né? Você já entendeu, o livro razão, ele escritura por conta, tá? E aí tem a figura do razonete, né? Você tem a conta contábil, o débito e o crédito, tá? Aqui a figura do razonete, mais uma vez, né? A gente deu exemplo de bancos, né? Você tirou do caixa, então você creditou o caixa e aí debitou bancos, tá? Esse processo fica desse jeito. Esse é o formato do livro razão. Está vendo? Ele está priorizando a conta caixa, tem os lançamentos da conta caixa e a outra conta do lançamento contábil. O livro razão não é obrigatório, mas todas as empresas fazem, eu comentei com vocês. O livro diário, tá? É o livro esse livro você tem que lançar, escriturar em partidas dobradas, né? E aqui o lançamento contábil, né? Ele acaba tendo os dois lados. Então você tem o lançamento, a conta credora, a conta devedora, o histórico e o valor, tá? Então ele apresenta os atos registrados em valores de cada uma de suas páginas, as quais apresentam colunas, datas, débitos, créditos, históricos e valor, tá? E o diário apresenta os lançamentos dobrados, isso é, com a conta debitada e a conta acreditada em cada lançamento, tá? O processo contábil eu vou terminar com esse slide, porque vocês já viram, inclusive eu preferi voltar um pouquinho, porque a gente viu bastante a questão do final, né? Que estava recente na nossa mente. Eu quis até começar com as dúvidas de vocês e a gente vê, porque aí é a base para você fazer o resto. O processo contábil, você primeiro recebe o documento, depois você registra o lançamento no diário, né? Ele vai ser copiado automaticamente para o sistema por razão, ou então você vai lançar no diário e depois lançar no razão, se for manual. Você faz diariamente ou periodicamente o balancete de verificação e semestralmente, né, ou anualmente, você vai fazer o balanço patrimonial, demonstrar DRE, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e as demais de acordo com o tipo de empresa que você tem. E esses últimos são os relatórios apresentados, demonstrações contábeis ou financeiras. Essa figura resume todo o processo contábil na empresa, tá?